Veja no ICL Notícias, segunda edição. Pacotão do Haddad. Governo diz que novas medidas fiscais combatem privilégios. E eu desconheço um governo que em 2 anos tenha combatido tanto privilégio quanto esse. A Faria Lima não gosta. E Rodrigo Pacheco diz que pacote terá prioridade no Congresso. Então esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha. Golpista em fuga. Deixa a gadaiada chorando aí. Jair Bolsonaro admite possibilidade de buscar embaixada estrangeira para não ser preso. Eu não vou persistir agora. Não perca. E uma entrevista com o ministro Paulo Teixeira, um dos autores da Lei de Defesa da Democracia, que permitiu o indiciamento de Bolsonaro e mais 36. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, estamos ao vivaço. Nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Já estou aqui a postos nessa quinta-feira, 28 de novembro, excepcionalmente hoje, 5h30 da tarde, porque temos o lançamento da nossa pós-graduação ICL. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi. Você viu que eu olhei Chico Sá, Rodrigo Viana, né? Motivo mais que especial, né? Primeira pós-graduação do ICL, que maravilha. É isso, a gente teve hoje um dia noticioso, assim, para variar um pouquinho, né, aqui no Brasil, mas hoje teve anúncio do Fernando Haddad. Na verdade, o anúncio foi ontem, né? Mas hoje houve uma coletiva de imprensa para explicar o pacote fiscal do governo federal, do ministro Fernando Haddad. A gente vai esmiuçar, né, o que é essa isenção de imposto de renda, onde que de fato tem corte, né? Porque tem muita gente aí na imprensa anunciando como corte de gastos e não é só isso, né? Tem muita coisa envolvida. O Haddad jogou uma bola para um lado, outra bola para o outro lado. Isso. E estava todo mundo esperando apenas corte de gastos e depois veio o corte de imposto para a classe média, para a classe C, vamos dizer assim. Quem ganha até R$5.000 deixa de pagar imposto de renda. O mercado ficou nervoso, né, Chico? Com essa medida específica. Só o que se vê nas manchetes de TV, rádio, jornal, o mercado está nervoso, o mercado está nervoso. O mercado que eu conheço bem, que é o mercado do Pirajá, lá em Juazeiro do Norte, onde fiz compra a vida inteira ali para minha mãe, não está nervoso, não. Gostou porque vai ter essa isenção aí até 5 mil. Isso foi muito aplaudido, aliás. Vai sobrar mais dinheiro na mão do povo. E é justamente um pedaço da população brasileira, porque já tinha isenção para quem ganha bem pouquinho, né? 2 salários mínimos e tal. Agora, para quem ganha entre 2 e 5, ou para quem ganha até R$5.000, né? Era aí que tem a maior dificuldade do Lula, né? A classe C. E essa isenção pode facilitar o diálogo com essa classe social importante, né? E numerosa. Importante, a gente vai trazer um economista aqui para falar a respeito disso, né? Marco Antônio Rocha, daqui a pouquinho a gente entra nesses meandros todos, mas o que dá para adiantar houve a confirmação de uma economia esperada, né, Rodrigo? De 70 bilhões de reais para os próximos 2 anos. Isso era já o que o mercado esperava. O que ele não esperava, né, não basta ser os 70 bilhões. Tinha que ser onde o mercado queria, né? Da forma como o mercado queria. A Débora usou um termo muito bom hoje de manhã no mercado de investimentos, né? A Débora Maganha, nossa super Débora Maganha, apresentadora do Mercado de Investimento, economista, ela disse: o mercado é um fiscalista seletivo, será? Eles só gostam de arroz para o lado. Entraram nesse. É um mercado que tem uma tradição de que arroxo no trabalhador, para eles, pipocam as champanhes na Faria Lima. Agora, quando tiram um pouquinho, quando ajustam um pouquinho para o outro lado, ali, favorecendo o trabalhador, a grita é geral. Quem pode entrar nessa dança aí, Rodrigo, também são os militares, né? Devem entrar. Tem proposta para, enfim, criar mecanismos para que eles se aposentem mais tarde, para diminuir um pouco a festa, né? Porque os militares vivem, enfim,
na Ilha da Fantasia. É, né? no mundo paralelo, né? Paralelo, é outro completo. Brasil. Por isso que tem tempo de ficar planejando golpe. Pois é, gente. Eu acho que isso coloca também os militares numa posição confortável até para planejar um golpe, né? Ter todas essas... Mantém esse discurso vivo também do golpismo e tal dentro da caserna. Claro, Eu acho tenta que se isso é uma das aposentar. Eu coisas. tô nesse projeto agora, já de começando a ver a aposentadoria. É uma desgraça. O que Michel Temer deixou de herança, de legado, é uma miséria. As novas gerações praticamente não se aposentaram mais. Os milicos estão Os aposentados. milicos continuam com tudo. Com 49, 50 anos aposentam. Exatamente. Sem falar naqueles outros benefícios, quinquênio não sei das quantas. É um negócio impressionante. Militar tem tudo a seu favor. Mas daqui a pouco nós vamos detalhar, né, tanto o lado dos cortes, porque realmente tem corte, tem mexida na regra de reajuste do salário mínimo, que vai continuar existindo acima da inflação, mas tem um teto, essa é a novidade. Um teto para reajustar o salário mínimo. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor, né, Gabi? Medidas para conter o BPC, isso eu acho que é perigoso, eu acho assim complexo, porque mexe com o povo lá de baixo, né? E também as medidas, tanto a isenção para quem ganha até R$5.000, quanto, para compensar, os de cima têm que pagar pelo menos 10% sobre lucros, dividendos, sobre os ganhos sobre a renda no ano, né, Gabi? Mas posso começar aqui por um outro tema? Eu puxei pelos militares para você ir por esse caminho também. Já era fazendo... Então é isso. Pô, sabe tudo essa Gabi. É isso aí. Não, é o seguinte, daqui a pouco a gente vai voltar para esse tema da economia, mas eu queria ainda, até porque ainda isso está muito forte no noticiário, hoje sai um manifesto com assinaturas de professores, enfim, intelectuais, cidadãos brasileiros, exigindo punição exemplar para os militares envolvidos no golpe. E não é só punição, é punição com desonra, que percam aquelas comendas, tudo aquilo que ganharam ao longo dos anos. Esse aqui é o manifesto que está na tela. Nas últimas semanas, aliás, o título é Exigimos punição com desonra para quem tentou dar golpe, sem anistia. Nas últimas semanas, a sociedade assistiu estarrecida às revelações trazidas pela Operação Contra-Golpe, né? Tentativa de matar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes. Em seguida, vieram a público os indiciamentos de 25 oficiais das Forças Armadas como responsáveis por um vergonhoso plano de execução criminosa de um golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí segue um manifesto. Vamos lá. Militares que juraram defender a pátria, ao contrário disso, tramaram contra a nação. Chegaram a um passo da extinção do Estado Democrático de Direito, né? Mais do que a ignomínia de enlamearem suas fardas, traíram a confiança de quem lhes custeou a carreira e casa, assistência, formação, porque é isso, nós pagamos, inclusive a aposentadoria. Em síntese, os mocinhos eram bandidos, diz o manifesto. A horrorosa trama vinda a público é, no entanto, uma oportunidade única para a República afirmar, na prática, os princípios e fundamentos da Constituição. Com todo o devido respeito aos direitos, à ampla defesa e ao contraditório, deve-se combater a impunidade com medidas imediatas. E aí segue. O que está pedindo esse manifesto? Exigimos, portanto, abertura imediata de processos administrativos. O Múcio não diz, não é a instituição, são os militares individualmente. Processa. Processa administrativamente. Né? Contra todos os militares mencionados nos inquéritos da Polícia Federal. Então, processo administrativo. Número 2, suspensão imediata do soldo, proventos e demais regalias de todos os militares da ativa ou da reserva envolvidos nas conspirações antidemocráticas, incluindo o serviço de financiamento de saúde e quaisquer outros benefícios. 3, cancelamento imediato e subsequente recolhimento de todas as insígnias, galardões, comendas associadas ao exercício da função militar. Porque eles andam com aquilo tudo pendurado na farda, né? Aquele monte de medalha e tudo. Caça. Golpista não pode ter medalha dada pelo Estado brasileiro. Está pedindo um manifesto. Cancelamento das comendas. Vamos para a próxima página aqui. O que diz esse manifesto? 4. Extinção da organização terrorista. Olha como é que ele chama. Extinção da organização terrorista em que, na prática, se tornou o Batalhão de Forças Especiais, diz o manifesto. Sem que disso resulte qualquer direito remanescente aos seus integrantes, determinando-se sua reconfiguração funcional e doutrinária. Ou seja, o Batalhão de Forças Especiais foi usado para dar golpe, para tramar, para cercar ministro do Supremo. Serve para alguma coisa dentro de uma democracia?
o manifesto diz, é uma organização terrorista, segundo a investigação da polícia. Que tais militares sejam integralmente responsabilizados pela Advocacia Geral da União nas ações de ressarcimento dos danos causados ao erário como consequência dos atos golpistas fomentados por oficiais das Forças Armadas. E aí assinam dezenas de cidadãos, entre eles o Gessé Souza, nosso colega aqui do ICL, assina, Luiz Nassif e vários e várias outras, vários brasileiros e várias outras brasileiras, indignados com a participação dos militares, exigindo que eles tenham comendas, medalhas, insígnias, né, de honra cassadas. Então, é punição com desonra. Que eles fiquem para a história como os golpistas que são, sem honra, porque não são militares que juraram defender a pátria e estavam ameaçando o pedaço da pátria que decidiu que o presidente seria o Lula, o vice seria o Alckmin, e estavam ameaçando rasgar a Constituição. Então é isso. Eu trago aqui para vocês, o nosso site, o iclnoticias.com.br, também vai trazer esse abaixo-assinado, esse manifesto na íntegra, exigindo punição, cassação das insígnias, processo administrativo e que o soldo deixe de ser pago para militares que agiram como bandidos. É o manifesto trazido hoje à tona, né? E que daqui a pouco vai estar também publicado no nosso site. Eu já conversei com o Chico Alves, ele me disse que vai publicar por lá. Bom, os militares, como disse a Gabi, são parte do pacote anunciado pelo Fernando Haddad. Não são a parte principal, né? O pacote do Haddad, daqui a pouco nós vamos explicar a parte técnica, vamos fazer entrevista com um economista. O Haddad fez um pronunciamento ontem, 8h30 da noite, e hoje cedo deu uma entrevista coletiva explicando o pacote, que tem duas linhas, né? De um lado, corte de gastos e de outro, justiça fiscal. Porque o Haddad aproveitou o pacote que foi tão pedido pela Faria Lima, pelo mercado, tem que cortar. Chegaram a falar que tinha que cortar educação, saúde, acabar com os gastos obrigatórios com saúde e educação. Eles queriam arrasar mesmo. O Haddad fez o corte, um ajuste que não foi tão violento assim, apesar de ter pontos que a gente pode considerar complicados, principalmente o BPC, que é exigir que haja biometria, é para evitar fraude, mas na prática vai criar dificuldade para quem está lá na ponta. Eu acho que pode criar ruído com a base mais popular do Lula. Esse é um ponto. O outro, salário mínimo, passa a ter um teto para o reajuste, porque hoje a regra, Gabi, é a inflação do ano anterior e o PIB de 2 anos antes. Então, se o PIB cresce 3%, você tem correção da inflação e mais 3% de ganho real no salário mínimo. E foi assim que o Lula fez nos primeiros governos dele, a Dilma também. Só que agora criou-se um teto. Se a economia crescer 4%, o salário mínimo só pode crescer 2,5% acima da inflação. Não é que ele não vai crescer, ele vai, mas com um teto de 2,5%. Piora um pouco, mas ainda assim continua tendo ganho real para o salário mínimo. Esses foram os cortes e vários outros. Por exemplo, cortar aí nas mordomias dos militares. De outro lado, veio o que o mercado não esperava. Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Era promessa de campanha do Lula. E como lembrou o Haddad hoje na coletiva, era promessa até do Bolsonaro. Sim, porque quando o Lula começou a falar isso em 2022 na campanha, o Bolsonaro, para não ficar para trás, falou eu também vou isentar. Então era promessa dos dois. O que foi feito ontem foi anunciar o cumprimento de uma promessa de campanha, que tem que passar pelo Congresso agora. Nós vamos analisar essa questão política também. Olha, o mercado detestou. Como assim? Populismo fiscal vai isentar? E o Haddad falou, vai. E sabe como é que eu vou compensar a isenção para quem ganha até 5 mil? Cobrando imposto de quem tem lucros e dividendos e não paga. Milionário brasileiro que não tem carteira assinada, que tem lucro na empresa, não paga sobre a renda. Não paga nada. E aí o governo vai criar, está propondo uma taxa de 10%. Não é muito. CLT paga 27,5% quem está nas categorias mais altas, aí, quem ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil. O empresário que ganha 500 mil por mês vai pagar 10%. Não é muito, mas estão chiando. Por isso que o dólar disparou, a bolsa caiu, etc, etc. E, Gabi, eu não vou fazer análise técnica aqui, nós vamos ter um economista para fazer. Queria só deixar aqui rapidamente a minha observação. A gente disse várias vezes aqui que o governo Lula estava com uma dificuldade de ter uma marca, esse terceiro governo Lula.
A isenção até R$5.000 pode ser a marca do governo Lula, desse governo Lula 3. Ele dizendo, cumpri, prometi que ia fazer justiça, e aí é no bolso, concretamente. E estou fazendo, estou entregando. Então, é uma bandeira que o Lula levanta, e o governo todo, e o Haddad, vai passar 2025 para aprovar isso lá no Congresso. Mas passa a ter uma possível marca para esse governo. Vai ser fácil aprovar no Congresso? Não, porque o Centrão sabe que se aprovar, o Lula coloca essa conquista debaixo do braço e vai dizer, tá vendo? Eu prometi, estou cumprindo, estou fazendo justiça social com os impostos, que é a base da chamada social-democracia. O governo cobra um pouco mais de quem pode pagar mais e cobra menos de quem pode pagar menos. E assim se faz justiça. Não toma nada de ninguém, né? É na base da justiça tributária. Se o Lula conseguir aprovar isso, ele cria uma marca forte para o governo dele. Então, a minha avaliação é mais política. O que estava faltando, que a gente dizia, uma marca, pode ser na economia, com a isenção para quem ganha até R$5.000, que deve ser aprovada em 25 para começar a valer em 2026. Então, é uma marca que pode ser aprovada ali na véspera de uma possível reeleição do Lula. Ah, mas é medida eleitoreira? Não. É medida para cumprir o que foi prometido e para fazer justiça tributária, mas pode ser uma marca política muito forte para o governo. Gabi? Muito bem. bom. A gente vai já voltar a esse assunto, Rodrigo, Chico, mas antes queria relembrar essa data tão importante para a gente, que é o lançamento da primeira, eu estou dizendo aqui a primeira e única até agora, mas porque vai abrir caminhos, né? Da pós-graduação do ICL em parceria com a FESP aqui de São Paulo. Vai ser hoje às 8 horas da noite. Daqui a pouquinho você vai poder acompanhar junto com a gente, então vai ser um lançamento histórico aqui do Edu Moreira, junto com o Gessé Souza, o nosso lançamento da pós-graduação em parceria com a FESP, que é Repensando o Brasil, Sociedade Política e História. E aí, se você acompanhar ao vivo com a gente, agora nessa quinta-feira às 8 horas da noite, você pode garantir condições especiais. Então, quem ficar junto com a gente pode garantir condições exclusivas, não perde por nada. iclpos.com.br/ao vivo para assistir. Tá aqui na nossa tarde também, aqui embaixo, mas eu vou repetir que você pode acessar iclpos.com.br para assistir, ou então você que já vai permanecer aqui com a gente, que já está assistindo esse Série Notícias segunda edição e vai deixar aqui o tempo correndo, você pode continuar no mesmo link, espera uma horinha, né, depois que o Série Notícias acabar, e aí você começa a acompanhar o nosso lançamento. Vale super a pena. A gente continua daqui a pouquinho trazendo mais informações a respeito disso para você. Bom, gente, muito assunto aqui para a gente falar a respeito do lançamento do pacote fiscal. Rodrigo, a gente já deu uma pincelada aqui na abertura também. A gente vai falar sobre esse anúncio que foi ontem, né, 8h30 da noite, mas hoje a gente teve um detalhamento dessa história, foi lançado para a imprensa, houve uma coletiva de imprensa do ministro Fernando Haddad, também acompanhado de outras autoridades ali do governo, para falar dessas medidas que o governo diz que vão gerar, essas medidas, uma economia de 70 bilhões de reais. Como eu disse, o problema para o mercado não é a economia, e sim como, a forma, onde que vai ser feita essa economia, né? Hoje o Haddad ele deu essa coletiva e antes a gente vai tratar dessas principais medidas, lembrando que elas precisam passar pelo Congresso, tá? Então tudo isso ainda é preliminar. Vamos lá para o pacote de ajustes, então. Primeiro, valorização do salário mínimo acima da inflação dentro das regras do arcabouço fiscal, 2,5% acima da inflação. Gente, só para reforçar aqui, a gente vai ter aqui o professor Marco Antônio Rocha, que é professor da Unicamp, economista, para ajudar a gente a entender isso tudo. Mas, pincelando aqui, a gente tem hoje um cenário, né, quando a gente está falando do salário mínimo, de regra atual, que é o salário do ano anterior, né, Rodrigo? Inflação, crescimento real igual ao PIB de 2 anos anteriores. E a nova regra é incluir esse crescimento limitado ao arcabouço fiscal. Basicamente é isso. Se o PIB crescer 4%, só pode aumentar o salário mínimo 2,5% acima da inflação. Então você dá a inflação... Fica entre 0,6% e 2,5%, né? Isso, você dá a inflação e mais um teto até 2,5%, mesmo que o PIB cresça 4%, 5%.
né? Porque nos governos do Lula anteriores, se crescesse 7% o PIB, o aumento do salário mínimo era real. Isso. 7%. Agora, outro ponto importante também, aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de benefícios, como o benefício de prestação continuada, o BPC. Tem o Bolsa Família também. Sobre o BPC, a Débora Maganha, hoje de manhã, explicou que o que se fala muito é de quem acaba recebendo por liminar judicial. Então, isso acaba, segundo a Débora estava explicando hoje no ICL Notícias Primeira Edição, trazendo benefícios a quem não tem esse direito. E quem pode avaliar ali são os peritos que dão um BPC para quem realmente precisa. Inclusive, o orçamento do próprio BPC, ele estourou, né? Nos últimos, os gastos do governo com isso estão crescendo há 2 anos. Eu tenho aqui os dados até sobre isso, né? Em 22, o programa custou 6,2 bi em valores atualizados pela inflação e em junho desse ano, 8,5 bi, só para a gente ter uma ideia. Vamos passar para o próximo. Abono salarial para quem ganha até R$ 2.640, Rodrigo. Também é outro ponto importante aqui que a gente vai discutir. Idade mínima para aposentadoria de militares. Falamos sobre isso agorinha. Vamos continuar aqui, passar para a próxima página. Isso aí. Combate aos supersalários. A gente vai entrar, o que é super salário, né? O que configura super salário? Porque existe um teto no serviço público, ninguém deveria ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Acontece que em muitas funções, em muitos tribunais, em muitos lugares, vão colocando penduricalhos e depois ganham o direito e aquilo vira permanente. Então, o salário máximo seria 45 mil, eu não lembro quanto que está o salário de um ministro do Supremo. Mas tem gente que ganha mais. O que o Haddad falou tem que moralizar isso. Se tem o teto e acabou, né? Aí entra o Poder Judiciário, que está cheio desses penduricalhos. E militar também. E militar, os dois universos, que são intocáveis, né? Tem que mexer nisso. Próximo ponto aqui. Crescimento do montante global das emendas parlamentares abaixo do limite das regras fiscais. Importantíssimo isso, né, gente? Garantia de que 50% das emendas das comissões do Congresso passarão para a saúde pública. Ou seja, eles podem continuar fazendo as emendas, mas são obrigados a direcionar essas emendas para fortalecer o SUS, né? Pelo menos 50% delas têm que estar concentradas na saúde pública. É uma regra que você não tira do parlamentar o gostinho de fazer a emenda, nem o poder, mas direciona para onde faça mais sentido para o governo. Ele vai pensar no posto de saúde da cidade dele, ele não vai fazer a festa que foi agora, que vimos na eleição, que é a emenda para qualquer coisa. Sabe? É uma emenda que desmantela o planejamento do Estado. Pulveriza, né, Chico? Pulveriza. Se o Ministério da Educação quer construir mais escola, ele é atrapalhado porque a emenda que poderia ser para a educação vai para uma quadra esportiva, seja o que for. Ou para nada. Ou para obra que não existe, porque a gente sabe que a maioria dessas emendas costuma ir para destinos ignorados, né? Isso aí. Vamos chamar o professor Marco Antônio Rocha, professor da Unicamp, economista, para ajudar a gente a entender. A gente trouxe aqui os principais pontos, mas eu quero começar dando boa noite para o professor e já perguntando primeiro o que o professor ressalta, né, de mais importante desses anúncios que a gente trouxe aqui e a pergunta que não quer calar, que todo mundo aqui no chat está fazendo, como que o Congresso vai lidar com isso, né, professor? Boa noite, mais uma vez. Boa noite a todos e todas, boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico. Bem, começando pela primeira parte, né, o que me chamou mais de atenção? É interessante a proposta do imposto de renda, ela tem uma certa faixa, né, entre 5.000 e 7.500, que é onde ela vai incidir. Isso tem um impacto importante do ponto de vista político, atende uma promessa de campanha, refaz a base do governo, vamos dizer assim, um extrato de renda importante, que o governo tem uma certa dificuldade em entrar. Mas isso depende do aumento da alíquota, para dar certo, depende do aumento da alíquota para as faixas de renda mais alta. E isso é um assunto um tanto espinhoso. Do outro lado, chama atenção a mudança na regra do ajuste do salário mínimo. Isso, se fosse aplicado ao longo dos anos, teria um impacto significativo do ponto de vista de recuperação do poder de compra do salário mínimo. E o outro ponto que me chama muita atenção são as mudanças no BPC. Eu acho que nesse caso específico do BPC, a gente tem um ponto que é bem complicado, que o governo precisa dar uma explicação melhor, porque existe um risco, vamos dizer assim,
da gente criar uma certa incidência de pobreza entre a população mais idosa e isso incidir justamente, vamos dizer assim, numa faixa de eleitorado onde o lulismo, a base do governo, tem muita penetração. Porque o BPC, né, professor? Travou o professor Marco Antônio Rocha? A gente teve... Ah, não, agora voltou. Voltou. Tinha dado uma pequena travada, eu achei que ele tinha parado, já ia emendar uma pergunta. Mas conclui então, professor. Não. A questão do BPC me chama a atenção justamente porque a mudança das regras propostas, pelo menos como está aparecendo, incide justamente no eleitorado muito fiel ao Lula. E eu acho que esse ponto é um ponto que me chamou bastante atenção e carece de uma discussão mais aprofundada, porque pode ter efeitos muito significativos no andar de baixo da população, sobretudo a população mais idosa, né, que é bem mais vulnerável. Até porque o BPC, a gente conversava aqui antes, o que o governo está dizendo é que há muita fraude, então vai chamar as pessoas para se recadastrarem, fazer biometria. Você imagina isso no fundão do Brasil? E mesmo nas periferias das grandes cidades? Aí o sujeito mais velho precisa ter um filho, alguém que ajude a levar e tal. Até ele fazer isso, retém, às vezes, o benefício dele por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí o governo já fez a economia, depois paga. Mas há um mal-estar na sociedade que pode... Claro, tem casos de fraude? Tem. A gente viu até no governo Bolsonaro que isso foi feito naquele auxílio, que não era o BPC, naquele auxílio emergencial, houve muita fraude. Muito eleitoreiro e tal, né? Mas tem que fazer, tem. Mas eu acho que pode realmente gerar um ruído político gigante, Chico, como alertou aqui o professor. Não, perigosíssimo, né? É claro que a gente só vai saber quando tiver conhecimento de que filtro vai ser esse, qual vai ser esse pente fino, né? Mas, de alguma forma, as fraudes também precisam ser controladas, né? Então, como comunicar isso para a população também? Assim... Mas fica dando a impressão que quer fazer economia justamente ali embaixo, na base mais pobre. Porque vamos dizer que você pegue 9 fraudes. Você pega um caso que você trava de alguém que não fez fraude. E precisa daquele dinheiro para comer. Ixi, esse caso... E às vezes é só uma coisa de burocracia, né? De uma documentação, outra. É mexer numa área que é muito delicada. Porque aí é a parte da população que não tem do que se virar. Aí não adianta você chegar com conversinha fiada de empreendedorismo para essa pessoa, que é uma pessoa de mais idade, ela não tem como ganhar não ganhar o café da manhã. Então, a comida. É um segmento bastante delicado, né, professor? Mas eu acho que tem um ponto que está dentro do pacote que me chama mais atenção, que é a contabilização da renda dos coabitantes dentro do mesmo domicílio. Né? Então, por exemplo, se você tem o BPC e passa a contar também a renda, por exemplo, de irmãos que moram no mesmo domicílio ou de filhos que moram no mesmo domicílio, você pode criar um problema de que um determinado idoso pode perder o benefício em relação à renda familiar que é composta a partir da somatória dessas rendas. O que acontece hoje é que muitos idosos vão morar com a família e contam com o BPC como uma espécie de auxílio de custo referente a essa coabitação. Né? Mexer nisso é um vespeiro, porque o que acontece? Você pode extinguir benefícios de pessoas, na verdade, que a renda familiar e o próprio abrigo do idoso naquele domicílio depende da renda do BPC. Né? Então, mexer nisso que é um ponto que eu acho que dentro do pacote me chamou muita atenção, porque esse ponto carece de uma discussão mais aprofundada. Sim. Gente, eu queria trazer alguns trechos aqui da coletiva do ministro Fernando Haddad, porque ele detalhou, né, essa isenção do imposto de renda até R$5.000, e ele explicou que quem ganha até R$7.500 vai pagar menos, enfim, uma medida que o mercado não gostou muito. Então, vamos assistir esse trecho, na sequência a gente volta a falar. Vamos ver. Quando tomamos posse, o presidente Lula, ele tinha uma tabela de isenção que era de R$1.800, se eu não estou enganado, em torno de R$1.800. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela já vai atingir mais de R$3.000. Ou seja, nós vamos ter incorporado aí um contingente de brasileiros expressivo, que deixaram de pagar imposto de renda em função do aumento da faixa de isenção. E o nosso objetivo é que em 1º de janeiro de 2026, essa faixa de isenção atinja R$5.000. Essa faixa de isenção vai ser feita da mesma forma que foi feita nas 2 vezes passadas. Ela não atinge todo mundo que tem renda.
ela atinge todo mundo até um determinado limite. Então, por exemplo, a faixa de isenção até 5 mil, de fato, levando em consideração o status atual, ela vai beneficiar todo mundo que ganha até 5 mil, porque vai deixar de pagar, e todo mundo até cerca de R$ 7.500, porque vai pagar uma alíquota um pouquinho menor do que paga hoje. Isso é importante que o ministro fala, né, professor? Acho importante esclarecer isso, porque as alíquotas, elas seguem essa faixa, né? Então, não é que depois dos R$ 5.000, todo mundo vai pagar 27,5%. Não. Isso é muito importante, vai ter uma progressividade, né, professor? Quem ganha 7.500, sobre os 5.000 fica isento e vai pagar sobre 2.500, portanto vai pagar bem menos do que paga hoje. Exatamente. Né? O que o Haddad está explicando é que essa isenção para os 5.000 não é para quem ganha 50 mil, não vai acontecer nessa proporção. Vai aumentar de acordo com o rendimento e com base nessa isenção, né? O professor quer falar alguma coisa sobre isso, ou o impacto disso na economia? Exato. A gente vai ter o que a gente chama de phase-in, né, que é uma escadinha, uma espécie de rampa, né, justamente para a gente nivelar até 7.500 o rendimento. Né. É uma medida positiva, na verdade você libera poder de compra, né, dentro de uma classe média, tem um impacto político importante e foi uma promessa de campanha. No entanto, tem um impacto fiscal negativo que precisa, e também em termos de desigualdade, né, porque como o Brasil é um país muito desigual, quando a gente está falando de R$5.000 né, de renda ou 7.500, a gente já está entrando nos 5% mais ricos para cima. Então, a gente acaba isentando, né, apesar de ser um tanto estranho para a população de forma geral, quer dizer, é uma coisa meio de economista, mas a gente já está isentando gente que já está um tanto acima na pirâmide de rendimento. Então, a gente precisa contrabalancear, de certa forma, esse processo, quer dizer, essa isenção. Embora seja positiva, eu sou a favor dela, mas a gente tem que aumentar as alíquotas lá para o andar de cima, para justamente a gente ter um efeito de redução da desigualdade a partir de uma maior progressividade no imposto de renda. Em termos internacionais, é importante a gente lembrar, o Brasil, vou dizer assim, o andar de cima paga muito pouco imposto de renda e ele precisa pagar mais imposto de renda para a gente conseguir reduzir o imposto sobre consumo, que é o imposto que incide sobre a população mais pobre. Então, quer dizer, vamos dizer, nesse cenário que a gente tem que mirar, né? Aumentar a progressividade e as alíquotas nos estratos superiores de renda no imposto de renda, para justamente a gente poder desonerar o consumo, que é onde pesa mais sobre a população, sobretudo a população mais carente. Perfeito, Gabi. Mais um trechinho aqui da coletiva que eu quero trazer aqui. Tem também proposta para limitar os supersalários, né, no funcionalismo público, a gente falou sobre isso aqui, e também restringir a aposentadoria dos militares. Né, estabelecendo uma idade mínima para ir para a reserva. E na coletiva, o ministro Fernando Haddad quis passar a ideia de que o governo está combatendo privilégios. Importante essa fala, vamos assistir. E eu desconheço um governo que em 2 anos tenha combatido tanto privilégio quanto esse. Porque nós enfrentamos muitos desafios. Vou lembrar aqui dos fundos fechados, dos super ricos, lembrar dos fundos em paraíso fiscal. Ou seja, esse governo não está nem um pouco indisposto a enfrentar esse tipo de injustiça. É importante. Assim, é uma fala no pacote que o Haddad apresentou. O mercado, né, professor, nos sonhos do mercado financeiro, não é o mercado que o Chico diz lá de Juazeiro, onde ele fazia compra quando era criança. É o mercado financeiro da Faria Lima. Os sonhos do mercado financeiro era corte, só corte de gás, corte na educação, corte da saúde, corte nisso, corte naquilo. Aí o Haddad traz alguns cortes, nós falamos do BPC, que até vai ser um vespeiro e vai mesmo. Falamos pouco do salário mínimo, eu acho que a gente tem que falar daqui a pouco o impacto que vai ter bater nesse teto, mas o Haddad também junta combate a privilégio em carreiras de elite do Estado brasileiro, né? Que é super salários no judiciário e entre os militares. São setores que já não têm muita simpatia com o governo do Lula e do PT, né? O governo comandado pelo Lula, né? O impacto dessas medidas é tão importante ou é um pedacinho menor desse pacote apresentado pelo Haddad, professor? E tem mais um caráter simbólico? Olha, eu acho que falar que é um pedacinho é um exagero. Não são as cifras mais importantes, mas elas são significativas. E elas caminham no sentido de uma certa justiça econômica.
né? Então, eu acho até exemplar que elas sejam incluídas nesse momento, onde, aparentemente, o pacote está tentando que todas as parcelas da população deem, de certa forma, uma contribuição nesse processo. Com isso, o governo consegue, de certa forma, aproximar o resultado primário, pelo menos projetado, das bandas daquilo que foi a meta definida no começo do ano. Que o que seria, vamos dizer assim, esperado e o que foi combinado, né? A questão é que isso pareceu tímido para o mercado, porque o mercado está, sobretudo, olhando a projeção da dívida pública. E por isso não portou tanto o resultado, o impacto na meta de primário, mas eles estão olhando outros indicadores. O que não é aquilo que foi acertado, justamente, e se estabeleceu como indicador fiscal do próprio governo, mas faz parte, vamos dizer assim, do cabo de guerra político. Mas o peso das medidas apresentadas e a contribuição de cada cifra dessa faz com que o governo se alinhe com a meta definida, pelo menos dentro da banda, se alinhe com a meta definida para o resultado fiscal de 2024. Interessante quando o professor fala, Chico, o mercado está mirando na dívida, né? Porque está crescendo, e daí tem a questão a dívida que é alimentada pelos juros, que o mercado pede para aumentar toda semana. O mercado ama. Não é? Então ele fica assim, tem que subir os juros. Sobe os juros, sobe a dívida. Sobe a dívida. Né? Porque é o montante da dívida. A dívida é o problema. A dívida é o problema, então tem que cortar. Rapaz, como é que você sai dessa encalacrada? Não é? Que sinuca, né? E eles é que são entrevistados, entre aspas, pelo Banco Central, né, o Boletim Focus, para dizer se precisa ou não subir o juro. Então, eles são dono do termômetro também, né? São dono do termômetro. Que vão dar a temperatura para aumentar o juro. Dono do termômetro, do laboratório, da bola, do hospital, do jogo, das regras do jogo. É isso, Gabi. Exato. Agora, tem um ponto aqui, né, do mercado reagindo mal ao pacote, né, vamos dizer assim. A gente teve algumas reações, né? A bolsa caiu, o dólar subiu 1,30%, fechou em R$ 5,98, né, o dólar. E aí, logo depois da coletiva de imprensa, a gente teve algumas manchetes, né? O Estadão, ele pescou uma frase ali do ministro da Casa Civil, Rui Costa, um dos que estavam presentes ali na coletiva de imprensa, né? E ele se queixou com ministros da abordagem do pacote que foi feito pelo mercado financeiro. Ele disse o seguinte, né? Vou abrir aspas aqui para ele. Querem que eu peça, doutor Mercado? Posso anunciar, doutor Mercado? Fecha aspas. É interessante isso, porque eu não sei, eu queria ouvir a avaliação do professor, porque quando a gente fala de corte de gastos, as pessoas já imaginam, né? No imaginário do senso comum corte de saúde, educação, quer dizer... O mercado estava esperando um anúncio, né, de um corte mais tradicional e não o que a gente está vendo, né? Porque parece que a questão não é tanto o valor em si, que é os 70 bilhões que veio, mas assim, onde cortou parece que não agradou bem. O que é essa reação? Como é que o senhor explica, professor? Olha, eu acho que primeiro foi como vocês comentaram, né? Quer dizer, como a política monetária tem muito efeito na dívida, e o mercado encara que na política monetária não se mexe, tudo vai pesar em relação ao esforço fiscal. Então, o esforço fiscal vai ser sempre insuficiente em relação àquilo que tem que ser feito para acomodar a política monetária. Então, a gente tem esse problema, né? Quer dizer, mas faz parte do jogo, na verdade, essa disputa política. E ela tem que ser feita, né? Ela tem que ser avisada, ela tem que ser colocada, porque senão, justamente... a gente acaba sufocando o fiscal de uma forma que o governo se torna quase que inoperante e se torna muito difícil governar também esse país. E aí eu acho que entra num segundo ponto importante, que o mercado, de certa forma, olhou isso com uma certa dose de distância. Anunciar certos cortes, certas medidas, por exemplo, o governo quer uma aprovação de uma redução de 18% nos subsídios e nas subvenções. É positivo, elas estão muito, muito altas, elas precisam ser revistas. Só que a partir daí tem um outro conflito distributivo. Qual tipo de subsídio e qual tipo de subvenção que vai ser retirado. Você tem subvenção, por exemplo, para ciência e tecnologia, que é positiva, né? E você tem subvenção para empresas monopolistas de mercado, que precisam ser revistas. Então, atrás de cada medida dessa, a gente ainda tem um conflito distributivo a ser travado. Uma política ainda a ser feita, e o mercado, de certa forma, se coloca nisso. Ele antecipa
bem essas coisas, sabe olhar com atenção para isso. E é preciso que a gente também olhe, né? Quer dizer, entendendo que essas medidas ainda têm, vamos dizer assim, um segundo tempo, né? De como é que elas vão ser recortadas, de como é que elas vão ser definidas, aonde que vai incidir, né? Tudo isso é muito importante para ser discutido ainda após a adoção dessas medidas. Que é o que vai para o Congresso, não é? Acho que nós temos o próximo ponto aqui, é esse, não é? Que passa a ter um custo, inclusive, político. Vai custar um preço também, que vai ter reflexo na economia, a votação disso. Sim, porque tudo isso vai ao longo do ano de 2025, muitas das medidas vão ser debatidas longamente, né, Gabi? E aqueles que comandam hoje o Congresso, principalmente o Lira e o Pacheco, certamente vão cobrar um preço. Eu até brincava mais cedo, acho que a aprovação dessas medidas pode custar o Lula entregar um ministério para o Lira e outro para o Pacheco, né? Para o Rodrigo Pacheco, que já se apresentou, né, Chico? Já se apresentaram para o jogo. Já apresentaram e falaram, deixa com a gente, presidente, aqui e tal. Já pediram a bola, né? Mas vão fazer a mediação com o tal do mercado. Né? O Congresso estava sem uma votação importante que pudesse tirar muito dinheiro do governo. Porque você, com a aprovação da reforma tributária, você tinha uma coisinha ou outra para aprovar. E o velho show dos costumes e etc. O governo não vai botar dinheiro nisso. Então, de novo, o Congresso tem uma bela bola para tomar dinheiro. Uma pauta, né? Uma pauta para tomar dinheiro. Para negociar. Gabi. E redistribuição tributária, né? É um ponto muito importante aqui, porque hoje é muito, muito concentrado. Então, Débora Maganha falou muito sobre isso também, né? Não é aumento de uma carga para baixar outra, né? É uma redistribuição, pelo menos é isso que está sendo anunciado hoje. Quero muito agradecer aqui a presença do professor Marco Antônio Rocha, professor da Unicamp, economista. Um prazer te receber, professor. Até uma próxima. Obrigado. Muito bom, querido. Obrigado. Eu que agradeço o convite, sempre ótimo. É um tema importantíssimo, de muita relevância para uma parte muito grande da população brasileira que vai ser atingida por esses pacotes. Fundamental. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Fundamental. É isso, né, gente? Porque quando a gente está falando aqui, né, Chico, Rodrigo, sobre isenção, né, tributação de rendas mais altas, isso é do interesse das pessoas. Só que afeta, ali mexe com outros interesses de gente grande, né, da Faria Lima, exatamente. Né, Chico? É uma possibilidade de fazer justiça que paga menos fiscal imposto de renda, né? Agora, eu acho que o governo tem a favor dele. Se bota isso na mesa, manda isso para o Congresso, imagina a votação, não sei se vão fatiar essa votação, imagina a votação específica da isenção de 5 mil para baixo, de quem ganha até 5 mil reais. Que deputado vai querer sujar o nome dele votando contra essa isenção? Então, os caras vão tentar criar uma forma de votar tudo junto, vão criar alguma forma de não deixar essa decisão de maneira que queime o nome deles. Sim. Porque, imagina, aí sai o listão. São Paulo, quem votou contra a isenção até 5 mil. Pernambuco, quem votou contra. Isso queima para a eleição de 2026. Sem dúvida, sem dúvida. Vai exigir muita habilidade do governo ao colocar isso na roda de votação. É isso, mexe com o interesse das empresas, assim, fortemente, Chico. Até a gente teve o pronunciamento do Rodrigo Pacheco, né, o presidente do Senado, falando sobre o pacote fiscal, falando que vai ter prioridade no Congresso. A ideia do governo é votar até o final do ano, eu não sei, viu? Mas o Pacheco deu uma coletiva ali ao lado do ministro Fernando Haddad. Vamos assistir esse trecho da fala dele? Vamos ver. O nosso compromisso no Senado é que, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Então, esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Olha lá, ali do lado do Haddad. Mas a Câmara vai mexer com isso até o Natal? Não sei, viu? Eu acho difícil. Acho que é para 2025. Até porque os caras vão começar a fazer conta de quanto eu vou levar aqui nessa história. Vai todo mundo para suas cidades, suas bases eleitorais, já fazendo conta quanto eu vou tomar do governo nessa votação. Mas olha, é um pacote muito engenhoso. Assim, a gente pode criticar, e acho que deve criticar, a questão do BPC, apontar o risco, como a gente fez aqui na entrevista com o professor.
A questão do salário mínimo, foi pena que não deu tempo de aprofundar um pouco mais. Eu queria saber o impacto que pode ter. Vai subir acima da inflação, mas vai subir batendo num teto. Se em vez de subir 4%, como poderia subir só 2,5%, olha o impacto que isso tem ao longo de vários anos, né? E para quem ganha pouco, né? E é muita gente. Qual é o impacto disso na economia, né? Tudo isso ainda tem que ser melhor estudado. Mas a Haddad tinha que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, né, Gabi? Algum corte tinha que ser feito. Tinha que responder à base mais tradicional da esquerda, e isso veio com essa isenção até R$5.000. Taxar os de cima, que é uma promessa também do Lula. Tudo ao mesmo tempo. E dialogar com o Congresso, e com as emendas parlamentares, e com os militares, e os privilégios. Eu acho que ele conseguiu um equilíbrio incrível. Eu achei também. Difícil de fazer, tanto que você vê a repercussão. A gente não tem uma pesquisa ainda, um Datafolha, para dizer quem gostou, quem não gostou. Mas dali do mundo do mundo e do submundo de rede social, você tem uma reação muito vibrante até. Vai ser difícil enfrentar esse pacote, que dentro dele está essa questão da isenção até R$5.000. E o BPC você só vai ver na prática. Chico, quando o pente fino for colocado. Lembra em 2023, assim que o Lula fez ali no início de 2023 um pente fino no Bolsa Família também. Houve alguma chiadeira, mas depois resolveu, né? Mas depois se chegou a um equilíbrio. E realmente ali, de fato, tinham algumas pessoas que estavam recebendo indevidamente, né? Sim. Então, se reformulou essa questão dos beneficiários. Então, a gente precisa esperar para ver como é que vai ser feito esse pente fino do BPC também. Exatamente. Acho muito prematuro também, né? A gente desconhece, inclusive, o método, qual vai ser, né, o funil disso, o que vai ser. É quem apresentou o documento errado? É quem entrou na lista da farra eleitoral do Bolsonaro? Não temos. Só quem sabe quem está lá dentro do Ministério da Fazenda. Eu não vi nada mais detalhado sobre isso. Vamos ver o que disse a presidente do PT sobre isso? Na verdade, ela falou sobre a alta do dólar, né, a Gleisi Hoffmann, sobre a reação. Ela disse o seguinte: o BC de Campos Neto não fez nada para conter a especulação desencadeada desde ontem, que já levou o dólar a R$6, quase 6, né? A Fazenda já esclareceu que a isenção de imposto de renda até R$5.000 será vinculada à nova alíquota para quem ganha mais de R$50.000 por mês, sem prejuízo para a arrecadação. A gente já explicou isso aqui. Sim. Era obrigação da autoridade monetária intervir no mercado contra a especulação desde seu previsível início, com leilões de swap, né, que são ali mecanismos, né, da economia para conter, exigência de depósitos à vista e outros instrumentos que existem para isso. É um crime contra o país, foi o que disse a Gleisi Hoffmann, né? Já estava ali provocando, digo assim, cutucando. Ela tem razão, porque no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes e com o Roberto Campos promoveram simplesmente 122 intervenções para evitar esse tipo de coisa, que especulação em cima do dólar. Então ela tem dados na mão, ela sabe que o Campos Neto fazia isso uma farra no governo Bolsonaro. Qualquer espirro, ele ia lá com uma política para frear o aumento do dólar. Agora isso não existe mais. E deixa estourar. Deixa estourar. Na especulação. O pessoal ficou até fazendo ironia com 6 por 1, né? Porque bateu em quase 6, né? Ficou bem perto de 6. Então, 6 para 1. Era isso que eles queriam, era 6 por 1. Não, era o dólar 6 para 1. Eu acho que daqui a pouco recua. Esses solavancos assim do mercado é muita especulação, né? Aproveitaram o momento para especular. Daqui a pouco recua. Daqui a pouco isso recua para 5,50 de novo, onde estava. Vamos aguardar, Gabi. É isso aí, gente. Eu também queria, antes da gente avançar aqui nos nossos próximos assuntos, que tem muita coisa para a gente falar hoje, né, Rodrigo? A gente falou agora sobre o anúncio do pacote do Haddad, a gente também vai falar sobre Jair Bolsonaro, né? Voltar a falar do inquérito do golpe. Mas, Rodrigo, agora há pouco também tem uma manchete na CNN Brasil que foi adiantada pelo Leandro Demore e Juliana Dalpiva, que é o seguinte, né? Um Kid Preto suspeito de participar de plano para matar Lula está disposto a falar, diz a defesa dele. Só que é o seguinte, a Juliana Dalpiva foi atrás dessa história e ela me explicou que, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: 3 Kids Pretos, né, foram chamados para depor e 2 ficaram em silêncio. Então, a gente ainda não tem
a certeza se é uma colaboração efetiva, né? O que foi dito ali. Mas, de qualquer forma, ele não ficou em silêncio. É o Rodrigo Bezerra Azevedo. É um dos kids pretos presos. Lembra que prenderam 4 na terça-feira da semana passada? Antes de sair o relatório do Xandão, prenderam 4. O general Mário Fernandes e 3, assim, tenentes, coronéis e coronéis. Esse é um deles. E quando o Demori estava aqui na semana passada, ele falou, olha, escutei lá entre os investigadores que há um deles... Coronel, ele falou. Um coronel disposto a colaborar. Como você disse, Gabi, a Juliana Dalpiva também, não sabemos se vai ser oficialmente uma delação premiada ou colaborar dando depoimento. Também pode ser, né? Sim. É mais que está falando, está falando. Fato é, um deles não ficou em silêncio. Não ficou em silêncio, isso que é importante dizer. Agora, o que a gente não sabe é uma colaboração mesmo ou é uma jogada ali também? Porque todos eles estão nesse momento de ver o que eles vão ganhar ou não com isso, né? É. E foram presos, então a gente tem que lembrar que tem muita coisa em jogo aí também. A Juliana Dalpiva está dizendo aqui, ele é o único que está falando dos que foram presos. Exatamente. Mas aí ninguém ainda sabe se ele está falando para se safar, né? Se está jogando isca, se era uma de despistar, ou se está falando por um certo desespero, uma certa preocupação, tentando fechar uma delação premiada. Mas é importantíssimo, Gabi. Importantíssimo a gente ficar de olho muito. nisso também, gente, porque agora muita gente sabe o que está em jogo, né? Saiu o inquérito completo, foi divulgado o relatório, então, a partir de agora, tudo que vier aí pode ser novidade, né? Para a Polícia Federal e para a gente trazendo aqui essas informações também. Agora, continuando nessa história... Tem o ex-presidente Jair Bolsonaro também, que não está descartando a possibilidade de se exilar numa embaixada de algum país para não ser preso. Eu não sei se vocês lembram muito bem Carnaval? de uma história parecida com essa, né? Ele já ensaiou, ele já sabe o caminho. Ele Da sabe o Hungria, caminho. né? Da Hungria. Ele deu uma entrevista para Raquel Landim, jornalista do portal UOL, e olha o que ele disse, abre aspas para Bolsonaro. Embaixada, pelo que eu vejo a história do mundo... Quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado, fecha aspas. Ele voltou, gente, a gente viu em que contexto que ele falou, né? Ele voltou num contexto em que tinha adesão de um militar importante de alta patente ali com o golpe, né, Rodrigo? A gente até trouxe aqui o programa. E quando ele voltou, não tinha esse calhamaço de 844 páginas contra ele. Não tinha o golpe desenhado com... pensamentos, palavras, atos, omissões, com tudo. Então, a volta dele naquele cenário do começo do governo Lula é totalmente diferente de hoje. Você não tinha apuração sequer das joias, porque as joias estavam com ele. E com o Mauro Cid, com o pai do Mauro Cid, as joias, a muamba toda das Arábias, estavam no avião com ele lá, ele levou tudo para fora. Então, não se tinha apuração de nada. Depois é que começam a aparecer aquelas imagens de mocosando joias e mochila no aeroporto de Guarulhos, aquele festival de obscenidades em relação às joias da Arábia, aparece depois. Então, Depois que ele volta. ali dava para voltar. Ali dá para voltar na boa, Bolsonaro. Agora não dava, não. O Gabi, agora chama atenção, né? Ele perguntados, Claro. né? E ele fala, não, embaixada é para isso mesmo. Se alguém está se sentindo perseguido, vai procurar a embaixada. Porque o Lula, quando estava sendo perseguido de fato pela Lava Jato, sempre disse, eu não vou para a embaixada, eu não vou para o exílio, eu fico aqui. Disse isso o tempo todo e ficou. Sim. Inclusive, muita gente no entorno dizia, Lula, vai para o Uruguai, Lula, entra numa embaixada. Ele, não. Que seria fácil. Seria fácil. Ele chegou aí perto da fronteira, ele até disse, Sim. e foi preso. O Bolsonaro dá essa entrevista aí, ó, deixando uma dúvida, Gabi. Até porque como ele já pulou o muro, entre aspas, né? Ele entrou lá na embaixada da Hungria, deve estar se preparando. Festa do pijama, lembra? Festa do pijama na embaixada da Hungria. Passou o carnaval na embaixada da Hungria. Mas agora eu acredito, principalmente depois dessa declaração, que a vigília em cima do Bolsonaro deve ter aumentado. Não dá para ficar só com guardinha na esquina ou com uma câmera de longe, porque é um homem que promete, que cogita, né, da possibilidade de pular o muro de uma embaixada de novo. Então, olho nele. Olho nele. E ele Falou fala publicamente. Porque ele tem a Argentina, que é simpática a ele. Ele tem, depois do dia 20 de janeiro, talvez até os Estados Unidos. Sim. Vai depender se esse amor do Trump por ele é real ou é só ficção. Ele tem a Itália, Sim. a própria Hungria, Tem várias opções. sabe? Então ele tem opções.
É isso. E é só pular o muro lá de uma embaixada em Brasília mesmo que está resolvido. É só pular o muro, Só é muito pular o muro. bom, né? Eu fico imaginando o Bolsonaro pulando. Eu também. Não, porque se resolve. Você entra, pede asilo, de um governo simpático à extrema-direita, que ele só vai encontrar guarida na extrema-direita, e se resolve a parada. E aí ele deixa o país como um asilado político. Agora... Ele falou mais, né, Gabi? Exato, Isso que eu tava vendo Chico, aqui. Rodrigo, ele, em outro trecho ali da entrevista, ele negou ter conhecimento do plano para assassinar o presidente Lula, o vice, né, Geraldo Alckmin, e também o ministro Alexandre de Moraes. Agora, a gente sabe, né, gente, não dá para ser um jornalismo declaratório aqui. É claro que o Bolsonaro vai negar o conhecimento de tudo isso. O que não falta agora, nesse relatório, são vastíssimas provas de que Bolsonaro não só sabia, mas estava ali comandando, arquitetando, era o chefão, como a gente disse aqui nos outros dias, do golpe, né? Porque se o Mauro Cid sabia, que é o carregador de mala dele, se o Braga Neto, o vice dele, ministro, sabia, porque fez até reunião em casa, só o Bolsonaro que não sabia? Ele era um enganado Ele se reúne com o Mário Fernandes lá, E tem com o várias general trocas que de está preso. mensagem, gente. Dizendo, não, Bolsonaro alterou a minuta do golpe. Não, mas é que ele está dizendo que ele não sabia que o plano chegava a assassinar. Vamos ver o que ele disse, inclusive. Vou colocar aqui ipsis literis a fala dele. Vamos lá. Abre aspas, então, para Bolsonaro. O golpe de Estado não é o que o presidente quer. Ele tem que se articular com as Forças Armadas, com políticos, classe empresarial, como fizeram em 1964. Ter recurso, tropa na rua. Bom, tudo o que isso se diz... Tinha até tanque, né? Tinha Tanques tudo isso. prontos. Tinha tudo isso. Ali. Tinha o agro pressionando. E é bom porque aí ele admite que ele não fala. Ele falava a Revolução de 64, agora ele admitiu o golpe. Agora admite que o 64 foi golpe. Coloca de novo, por favor, a frase que ele diz que precisa ter isso, precisa ter aquilo. E aí, ó. O golpe de Estado não é o que o presidente quer. Tem que se articular com as Forças Armadas. Se articulou. Se articulou, recebeu e até mostrou minuta. Com políticos, se articulou. Nossa, tá cheio lá de Valdemar, todo mundo. Uma das minutas é escondida no PL. Dentro do partido. Na mesa do assessor do Walter Braga Neto, de novo. Exatamente. Então tem isso aí. Políticos tem, classe empresarial. Esse apareceu menos, mas a gente sabe que tem, porque financiaram os acampamentos. Tem o agro, tem pressão do agro, em vários recados, em vários... áudios interceptados, em vários diálogos. Tá? E ele fala, ter recurso e tropa na rua. Foram pra rua. Foram pra rua. Estavam na rua. E teve tropa escalada, os Kids pretos. Reforçar até aquela mensagem de um desses golpistas, né, que a gente sabe que é horrível, ele é chamado de Riva, e ele manda uma mensagem dizendo, o Almir Ganier é patriota. Tinham tanques no arsenal prontos. Tanques prontos. Eu bato muito nessa tecla. Sim, e eles chegaram aí, além dos tanques prontos, que você lembra muito bem, Gabi, no dia 15 eles foram efetivamente, não eram tropas assim numerosas, mas eram as forças especiais em ação. Estavam em ação para cercar um ministro do Supremo Tribunal Federal e estavam os acampamentos no entorno dos quartéis. Então, as Forças Armadas estavam no golpe, o Bolsonaro está tentando se safar. Se safar, usou aí uma frase infeliz, porque tudo que ele falou aqui tinha no golpe de 2022. É isso. É isso, gente, não falta, né? Ele falou que é papo de quem tem minhoca na cabeça? Foi isso que ele falou? Ah, tá. É que não estava na frase que a gente destacou, mas falou também isso na entrevista. Tá aqui no nossa tarja na tela, ó. O Bolsonaro disse que esse papo de golpe é papo de quem tem minhoca na cabeça. A Polícia Federal, 200 agentes da Polícia Federal, Alexandre de Moraes e outros é que tem minhoca na cabeça, vai ver, né? Agora, claro que essa decisão de embaixada ele não vai tomar agora também, porque seria a burrice extremada, não saiu denúncia ainda. Então, ele pode administrar isso e deixar ali para a boca do julgamento. Denúncia em fevereiro, como estão falando. Aí vira réu. Ele pode administrar com o calendário, com a agenda do Supremo que vai julgá-lo ao longo de 2025. Então, ele pode administrar a ida dele por uma dessas embaixadas com muita tranquilidade, ainda tem um vasto tempo. Mas se ele começar com essas declarações, ele começa a gerar motivo para uma prisão preventiva. Ele começa a dar o roteiro da fuga. Principalmente, né, Chico? Principalmente sobre a embaixada, né? Exatamente. Se ele começa a dar o roteiro para onde é que ele pode ir, ele está pedindo uma preventiva. Eu acho que era caso, assim, de, no mínimo, tornozeleira eletrônica desde já.
Botar a tornozeleira, como é que é? O Lula dizia que ele não usa tornozeleira porque ele não era passarinho, né? Para usar a tornozeleira. Agora, o nosso chat lembra muito bem, né? Porque a gente falou aqui políticos, empresários e tal, a Carminda. Os empresários mantinham as pessoas nos acampamentos, davam ônibus, comida, etc e tal. Até banheiro químico. Eu fui no acampamento de Brasília. Fui assim, né? Fui ver. Explica. Deixa eu explicar direito. Não é que... Apuração, já. Na época, confissão. Fui cobrir a posse do Lula, dia 30, 31. Fui até com a colega Tereza Cruvinel. Falei, Tereza, vamos lá visitar? Falou, só não podemos descer do carro, que se alguém reconhece a gente aqui... Então a gente ficou de carro, parou um pouquinho. Rapaz, é uma estrutura. Eu já tinha visto, claro, as imagens pela televisão, mas você vê ali de perto, tinha lugar para fazer churrasco, banheiro químico, lugar para fazer discurso. É uma estrutura gigantesca. O Exército abriu espaço e os empresários bancaram, né? Falta, inclusive, responsabilizar mais os empresários que bancaram, que ajudaram e levaram a 8 de janeiro, né? Essa estrutura toda. Então, falta essa turma. Eu senti falta dessa turma empresarial no inquérito da Polícia Federal, nesse inquérito que apareceu aí. Mas talvez seja um outro enfoque. Né? Eles estão em outros inquéritos estão em outros, né? Dessa mesma rede, estão. Mas talvez, como teve um sentido ali de uma saga, né? Porque parece o grande livro do golpe, esse relatório. Poderia ter, mesmo que não estivesse entre os indiciados, talvez pudessem constar do relato, né? Do relato da Polícia Federal. Sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho significativo que ele dê essa entrevista, já falando de embaixada, assim. Está sentindo, a fervura está subindo, né? A fervura está subindo para o lado do Bolsonaro, está subindo para o lado dos militares. E esta outra informação também de que tem que ir de preto, que pode cantar, que nem passarinho. Não é mais só o Mauro Cid, Gabi. Vamos aguardar, né? Sabemos que 2 que quiseram ficar em silêncio. Um deles não. Vamos ver o que vem por aí, então. Bem. Gente, vamos também virar a página aqui para falar a respeito da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que realizou uma audiência pública hoje para discutir, gente, parece que eu estou vivendo o dia da marmota, mas para discutir o voto impresso. Meu Deus, não acredito. Depois do negócio do aborto gravíssimo ontem, eles estão tirando todo o arsenal, né? Parece que é um pouco para, talvez, tentar fazer uma cortina de fumaça. Não tem como, né? Porque é um horror para a nossa democracia, mas parece que é isso. Acho que é isso, Gabi, porque eles estão pegando as pautas que vinham da época do Bolsonaro, agora a Polícia Federal, 880 páginas, então vamos tira daí da gaveta. Aborto, agora tira da gaveta, voto impresso, né? O que mais que eles podem tirar? Adivinha quem que desengavetou? A Carol Detoni? Presidente da CCJ, gente, Caroline Detoni. Os deputados lá da extrema-direita, eles levaram até manifestantes, tá? Com cartaz e tudo, tinha cartaz assim, contagem pública dos votos e tal, né? Quem participou da sessão foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Nunes Marques. Ele vai ser o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sempre importante lembrar isso. E ele foi lá na CCJ por indicação da atual presidente do TSE, que é a ministra Carmen Lúcia. E aí, gente, eu não sei o que os bolsonaristas estavam esperando da participação dele, tá? Mas ele elogiou as urnas eletrônicas. Vamos assistir esse vídeo? Vamos assistir, interessante. Passados 22 anos, nosso sistema se aprovou, uma vez mais, à altura do desafio de apurar, com exatidão e celeridade, a vontade do eleitorado brasileiro, atualmente composto por um pouco mais de 155 milhões de eleitores aptos a votar. A confiança depositada na Justiça Eleitoral, portanto, segue dando bons frutos. O pessoal está com o cartazinho. Ele vai falando, não, funcionou o sistema. É o clima, né? Aí o pessoal já vai abaixando no finalzinho, já não tinha cartaz levantado. Mas ele é um ministro tido como bolsonarista que fez a defesa do sistema eletrônico de votação, então, né? Até porque vai assumir, eu acho que é importante até essa sinalização, porque ele vai assumir o posto de presidente do Tribunal Superior Eleitoral e há muita preocupação em torno disso por ele ter sido indicado por Bolsonaro, né? Ele vai ser o Xandão de 2026? Mas imagina a Carmen Lúcia, né, no caso agora, porque é ela que está, né, na presidência do TSE, né? Não, eu sei, mas eu quero dizer que na eleição de 22... É o Cássio. Isso. 26, o Cássio Nunes que vai estar... É o Cássio que vai dirigir as eleições. Mas imagina o mal-estar, né? Se o Cássio começa a falar mal das urnas, vai assumir um TSE que é 100% a favor do bom funcionamento das urnas. Eu acho que ele não, se ele é contra as urnas, ele não falaria nesse momento. Mas eu creio que até ele seja a favor das urnas eletrônicas, viu?
Ele viu o Bolsonaro sendo eleito nessas urnas, a família inteira do Bolsonaro eleita nas urnas, a direita brasileira. Gente, quem ganhou a eleição para prefeito só deu extrema-direita e direita. Acho que foram adulteradas as urnas para esse povo ganhar? Agora, é impressionante. Acho que está mais nesse pacote mesmo de criar fumaça diante das 800 páginas, né? E da possibilidade de uma condenação do Bolsonaro. Gabi, acho que nós temos o próximo convidado aí pronto. Temos o nosso convidado aqui. A gente vai conversar agora com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, está aqui para conversar com a gente. Ministro, antes de mais nada, né? Boa noite, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite, Gabriela Varela, queridos Rodrigo Chico Sá. Fala aí, meu querido. Bem-vindo, Paulo Teixeira, ministro. Explicar aqui a presença, né, do ministro também, quando o ministro era deputado lá em 2020, ele foi o responsável por articular o projeto de lei que terminou por punir o crime de golpe de Estado, gente. Foi justamente com base no PL, né, lá nessa época, que a Polícia Federal acabou indiciando o Bolsonaro e outras 36 pessoas, incluindo uma boa parte dessas pessoas militares. Esse texto foi aprovado em 2021 e foi sancionado pelo próprio Jair Bolsonaro. Que beleza. Por incrível que pareça, né? A PL não é o Partido Liberal, não, é projeto de lei, hein? Só para deixar claro. É isso. Então, ministro, pois é, em gente 2020, tinha um clima em que eles estavam usando a Lei de Segurança Nacional para perseguir opositores do governo Bolsonaro. Jornalistas, ativistas, chegaram a indiciar 80 pessoas na Lei de Segurança Nacional. E depois eles também tinham uma ameaça ao Supremo. Eles começaram a interpretar que o artigo 142 da Constituição permitia que as Forças Armadas pudessem intervir num dos poderes. E eles queriam fechar o Supremo Tribunal Federal. E assim eu protocolei o projeto de lei 3864 de 2020, que foi propondo revogar a Lei de Segurança Nacional e instituir a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Né? E o artigo 1º, coloquei, o artigo 2º o artigo 1º essa lei dispõe sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito constitucionalmente estabelecido. E o artigo 2º dizia: alterar ou tentar alterar, total ou parcialmente, por meio de violência decorrente de arma de fogo, de ameaça, da sua utilização, a estrutura do Estado Democrático de Direito constitucionalmente, de modo a produzir instabilidade no funcionamento dos poderes do Estado, reclusão de 4 a 8 anos reclusão de 4 a 8 anos. E a pena aumentada quando é um agente público, né, militar nesse caso. Então, o que a gente fez? A gente definiu que é tentar, o verbo tentar alterar o Estado Democrático de Direito. E, por último, essa lei, no artigo 7º, esse projeto de lei, disse: revogam-se a lei número 7.170, que é a Lei de Segurança Nacional. Então, nós propusemos esses dois projetos. Aí, o então presidente da Câmara nomeou a deputada Margarete Coelho. E ela reuniu essas ideias e deu na lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, que exatamente no seu artigo, no capítulo 2º dos crimes contra as instituições democráticas, diz: abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí no artigo 359 diz: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, reclusão de 4 a 8 anos. Ministro, Ministro, desculpa, o senhor citou 2 vezes aí o verbo que eu acho que é fundamental, porque toda a argumentação dos bolsonaristas, pelo menos de uma parte deles, olha, alguns até podem ter exagerado, tentaram, mas é um golpe que não aconteceu. O Jair Bolsonaro deu entrevista hoje falando disso. Veja bem, para ter golpe mesmo tinha que ter tropa na rua, como teve em 64. O que o senhor está dizendo aí para a gente é que a lei diz que basta tentar, porque se houver golpe, a gente nem está aqui para conversar depois, né? Então,
Eu acho que é muito não importante, tem quem punir. Sim. Então... Ali, esse debate aconteceu, Rodrigo, porque nós convencemos, e foi um trabalho, depois eu vou mencionar dos juristas que participaram desse trabalho, mas o convencimento ali foi: não pode punir a efetivação, Claro. porque é tarde. Porque se você punir somente a efetivação do golpe de Estado, você não tem como punir mais, Claro. porque o poder estará com quem deu o golpe de Estado. E é por isso que o verbo aqui que foi escolhido é tentar. E eles fizeram o plano, eles mapearam os seguranças, eles fizeram em relação ao ministro Alexandre, eles armaram um cerco a ele. Uma campana, né? Uma campana naquele dia 15 de dezembro de 22, que não aconteceu por motivos alheios a eles. Eles não conseguiram fazer porque ele não passou por aquele caminho na hora que eles fizeram a campana, né? E nesse sentido, então, todas as tentativas estão comprovadas, né? Eles estavam executando o plano. E esse plano foi frustrado por motivos alheios à vontade deles. Nesse sentido, e essa lei, ela é a lei vigente. E olha quem sancionou a lei. Quem sancionou a lei dessa forma. Jair Messias Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, Walter Souza Braga Neto, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Que maravilha. Eles sancionaram essa lei. Os 4 estão entre autoria, os indiciados. Todos indiciados. Todos indiciados, Chico Sá. Todos indiciados. E aí eu queria contar para vocês que quem foi a relatora foi a deputada Margarete Coelho, do PP, que fez um excelente trabalho. Eu tenho que dizer que ela fez um excelente trabalho, permitiu que os juristas que me propuseram essa minuta passem o debate. Não. São Carol Proner, Eugênio Aragão, Jorge Messias, Juarez Tavares, Lênio Streck, Marco Antônio Montalverne, Marcelo Catone e Pedro Serrano. Muito bem. Timaço de juristas. Sim. Olha o timaço de juristas que deu base para isso, Gabi. E aí a Margarete chamou Miguel Reale. E uma pessoa que nos ajudou nessa ponte com Miguel Reale foi o Belisário dos Santos Júnior. Sim. Belisário dos Santos Júnior. Então, essa lei, quem sanciona a lei, está aqui, ó. Foram esses iniciados por ela. Eles, então, aqui, ó, Jair Messias Bolsonaro, Anderson Torres, Walter Braga Neto, Augusto Heleno Ribeiro Pereira e a Damares Regina Alves. Eles que sancionaram essa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Ministro. E essa lei, ela segue a orientação da legislação internacional. A legislação internacional é nos mesmos termos que a lei que foi aprovada. Muito bem. Ministro, eu queria muito aproveitar a sua presença aqui para perguntar a respeito do pacote fiscal, né, que foi anunciado hoje pelo ministro Fernando Haddad, e perguntar como é que tem sido o diálogo com o seu ministério, né, nessa discussão. Enfim, acho super importante, porque é um dia muito simbólico, muito importante, esse que foi o anúncio do Haddad. Vocês estão colocando uma frase minha aí, que é minha, da minha autoria. As medidas de Haddad vão no caminho certo. Isso é, o equilíbrio das contas públicas, o necessário equilíbrio das contas públicas, pede àqueles que têm mais condições que ajudem com mais. E corta programas sociais que envolvem os mais pobres. Então, ele fez direitinho. Primeiro, você tem muitos privilégios, você tem muita gente ganhando acima do teto no Brasil. Muita gente. E ganhando muito. Tem gente que ganha 100 mil,
tem gente que ganha 150 mil, 200 mil. Então, o que é o teto constitucional? Furar o teto. Assim, o que ele propõe é o retorno ao teto. Segundo, ele também aumenta a alíquota de imposto de renda para quem ganha mais 50 mil. São pessoas que têm condições de contribuir melhor, como contribuem assim nos Estados Unidos, na Europa, são impostos sobre grandes fortunas e grandes. Né? Outro aspecto que ele acho que agiu foi dando à classe média um alívio, né, ao retirar o pagamento de imposto de renda até R$5 mil. Eu acho que ele agiu com muito critério, eu acho que o presidente agiu muito bem e corrigiu distorções também. É inadmissível você dizer, olha, tudo bem, né, quando o programa é um programa, tudo bem ter distorção. Não está tudo bem. Dinheiro público não é a casa da... sem dono. Sim. Então, eu acho que foi equilibrada a medida anunciada ontem em rede nacional e anunciada hoje num grupo de ministros do Palácio. Muito bem. Quero muito agradecer, ministro, a sua presença aqui. Um prazer te receber. O ministro Paulo Teixeira conversando com a gente, não só a respeito do anúncio do pacote fiscal de Fernando Haddad, mas também sobre, no passado, a articulação também dele no Congresso Nacional e a importância que a gente teve num momento democrático tão importante aqui no Brasil. De aprovar essa lei que, curiosamente, foi assinada por 4 ou 5 dos que estão agora indiciados. Um toque ali da ironia da história, Fez com que o Bolsonaro assinasse a lei que pode levá-lo à prisão. Sensacional isso. Muito obrigada, Obrigado, ministro. Uma boa noite. Obrigada. Ele assinou sem ler. Ele assinou sem ler. É provável. E eu creio que nós tivemos, tem aquela música de estamos, meu bem, por um triz, podia nascer feliz. Nós tivemos por um triz para ter um golpe de Estado no Brasil. Exato. Foi muito pouco. Foi por pouquíssimo. E graças à força da nossa democracia, nós vencemos. E a punição tem que ser exemplar em relação a esses todos envolvidos. Claro, todos terão direito de defesa, mas os que tiveram envolvido na linha de frente têm que serem presos conforme a previsão legal. Muito obrigado, Gabriela Varela. Muito obrigado, Rodrigo Viana e Chico Sá. Valeu, obrigado. Obrigada, ministro. Uma boa noite para o senhor. Queria aproveitar... Eu queria aproveitar também que a gente estava falando agora de um pacote fiscal, com o ministro. O presidente Lula acabou de publicar nas redes sociais dele, viu, Rodrigo e Chico, a respeito disso. Olha o que ele falou. Ninguém pode ser malandro e receber benefícios que não merece, porque existe já uma repercussão aí a respeito do BPC e tal. Ele está falando, ninguém pode ser malandro e receber benefícios que não merece. Estamos fazendo uma revisão disso. E estamos dando uma arrumada na casa, uma reforma do imposto de renda, cobrando um pouco mais das pessoas mais ricas, o que é normal. Isso vai para o Congresso, vamos trabalhar para tentar tornar o país um pouco mais justo, mais humano, mais fraterno, foi o que disse o presidente Lula nas redes sociais. Ele foca muito na questão da fraude no benefício, e não em algum eventual corte. Mas é o que está pegando, as críticas têm vindo muito daí. Mas ele dá aí uma garantia que vai ser apenas a parte da fraude que vai ser cortada. As críticas vêm daí porque, na verdade, a turma que está contra o pacote mesmo não queria pagar imposto. É a turma que ganha lá no teto, que agora vai ter que pagar 10% só, nem é tanto assim, Mas essa turma não está gostando do pacote apresentado pelo Fernando Haddad por causa disso, É isso, gente. O que pega é isso aí. Aqui, mudando de assunto, a gente tem um histórico aqui, daqui a pouquinho, 8 horas da noite, lançamento histórico da primeira pós-graduação do ICL em parceria com a FESP São Paulo, Repensando o Brasil, Sociedade Política e História. Quem acompanhar ao vivo vai garantir condições especiais, exclusivas, então não perde por nada. Você pode ou continuar com a gente nesse link até as 8 horas da noite,
ou então acessar iclposse.com.br/ao vivo para assistir. E eu vou chamar aqui o nosso professor, sociólogo Gessé Souza, nosso querido Gessé, para conversar com a gente a respeito disso. Chega aí, Gessé. Boa noite. Que maravilha, que bom recebê-lo. Bom, Gessé. Rodrigo, Prazer como te tá? receber, Gabi, Gessé. querida, Tudo bem, querido? Olha a elegância, é um dia nobre. A nossa elegância de receber o Gessé na nossa mesa redonda também, né, Coordenador da nova pós-graduação, é isso? Exato, é. Isso. Conta pra gente aí, Gessé. A gente quer spoiler. Eu acho que é um sonho antigo isso nosso, né? A gente vem tentando já há algum tempo, porque eu acho que tem uma coisa, pessoal, que Olavo de Carvalho, a esquerda, sempre disse a universidade é marxista, de esquerda, etc. Isso é uma mentira. Sim. Eu fui professor durante 35 anos em várias universidades, né? O paradigma dominante é um paradigma elitista, é o paradigma do Sérgio Buarque, é o paradigma do Raimundo Fauro, etc., que dá uma impressão de ser uma crítica social, que tem a questão da corrupção, que a gente sabe agora o que isso, né, a lama que isso significa. O país é interpretado ainda com essas lentes, né? Esse é o paradigma dominante. E aí a gente queria fazer um após que fosse exatamente o contrário disso, ou seja, que fosse uma desconstrução desses cânones que foram construídos por intelectuais elitistas e aí propagados pela imprensa, por todas as universidades, pela indústria cultural, etc., etc. Isso, quer dizer, com isso, você pega gente que nasceu inteligente, mas que você pode imbecilizar. Não, você queria só uma forma das pessoas perceberem o mundo, né? Quer dizer, e elas precisam ter acesso a conhecimento, né? Precisam ter acesso a uma informação isenta e tal. E exatamente, quer dizer, o ICL nasceu para isso, né? E aí, então, a gente está montando, quer dizer, um dos cursos vai ter o nome Repensando o Brasil, ou seja, exatamente isso, né? Na sociedade, na política, na história, né? A gente vai repensar, a gente vai redescobrir o Brasil, eu acho, né? E é o que se faz necessário. Isso aí vai ser em parceria com a FESP, né? A Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Exatamente. Que é a faculdade onde se formou Florestan Fernandes, Exatamente, né? O pai da sociologia. Exatamente isso. Esse é um antigo desejo meu. Eu fiz esse contato com amigos da FESP, que é uma excelente universidade, tem um papel histórico, né, enorme, como você disse, Rodrigo, Darcy Ribeiro, o Sérgio Buarque, o Florestan, etc., né? Quer dizer, estudaram lá, foi uma das primeiras universidades sobre política e sobre economia, né? Quer dizer, foi uma tentativa exatamente de enfim, é uma universidade tradicional, importante, etc., e eu acho muito legal isso, porque aí a gente une a tradição com a inovação e a agilidade que o ICL representa. Eu achei essa junção assim, muito interessante, né? A FESP, para quem não é de São Paulo, a faculdade fica no centro da cidade, tem muito a ver com a cidade, com a efervescência de São Paulo, e formou muita gente boa, tem essa tradição. E após vai ter a chancela do MEC, né? Até porque está dentro de uma faculdade... A FESP tem o quê? Quase 100 anos de história, né? Exatamente isso. Então quase isso já. Uma parceria muito legal que vocês vão apresentar agora à noite para a gente, não é isso? Exatamente. Muito bom. Sensacional. E você já pode falar de o nome de alguns professores? Quer dizer, você vai estar lá no curso. Eu vou estar. Pode adiantar ou tem que deixar para as 8? Eu acho que é melhor deixar para as 8 ou a gente... O que vocês acham? Ou a gente dá um spoiler? Um spoiler, vai. Só um spoiler. O público do ICL Notícias 2 merece só um dos nomes só. Né? Okay. Depois vocês deixam o recheio para as 8 da noite com o Edu. Quando a gente vai falar sobre filosofia, a gente vai ter ninguém, que quer dizer nada mais e nada menos do que Marilena Chauí. Opa! Essa a gente apostou, hein? Já começou bem. A gente apostou em Quando a Marilena gente Chauí. falar sobre a política, a gente vai ter o Renato Janine Ribeiro. Nossa! Olha, gente, excelente. Quando for questões que têm a ver com a sociologia, vai ser esse... humilde representante que vos fala. Muito bem, que maravilha. E a gente vai ter, quando a gente for estudar economia, a gente vai ter o Ladislau
Dalbó, né? Ou seja, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os melhores em cada um dos campos, etc. Que já né? veio aqui nesse O Ladislau com a visão edição, super né? atualizada, né? Desse precariado agora de hoje. Crítica, Então, né? muito bom. É um economista brasileiro, assim, talvez um dos maiores, né, que a gente tem na atualidade hoje. Escuta, aí lançar, a gente até brincava outro dia aqui, na bibliografia, talvez vocês tenham que indicar 800 páginas da Polícia Federal para a turma ler, né, na pós-graduação, para entender um pouco do Brasil. Mas, É um documento contemporâneo, né? Pois é, porque vocês estão lançando esse curso super importante no momento em que a gente tem uma radiografia de um passado que muita gente achava que tivesse superado. 8 de janeiro, foi um solavanco. Mas agora a gente vê que estava espalhado de uma maneira no Estado, Gessé, de uma maneira... Claro. Ou seja, a gente não curou aquela ferida. Não, de modo algum. Né? De modo algum. O que eu acho, Rodrigo, nesse caso, é que esse povo foi jogado a esse povo muita mentira. Mas é muita mentira. Né? Entende? Quer dizer, então você cria uma realidade virtual e a imprensa privatizada ajuda muitíssimo nisso, porque representa os interesses exatamente desses leões que roubam e assaltam sobre mecanismos pseudo-legais, né? Entende? Formas que que o público não consegue compreender com juro e tal. Chico, o cara acha que juro é um negócio com uma razão técnica, entende? Ué, como assim? Tal? Não, é política. Né? Então ele está botando aqui 2 dígitos e tal para roubar o seu trabalho, porque o juro está embutido em tudo que a gente compra. Ou seja, é o tipo de leitura que a gente tem que jogar para essas pessoas. E como você estava dizendo, Rodrigo, por exemplo, né? Só para dar um exemplo, esse país ainda hoje é percebido como sendo culturalmente montado na corrupção portuguesa que se alonga aqui, ou seja, exatamente o tema da elite de São Paulo, né? Que estava querendo se pôr como moderna, etc., né, etc. E você simplesmente invisibiliza, você secundariza a escravidão. É incrível isso. Como se o problema do Brasil é a corrupção. Exatamente isso. Exatamente. Teve ali uma escravidãozinha de 400 anos ali, mas um negócio pouco importante, pequeno. Não é considerado praticamente. Não é considerado praticamente. É impressionante. Esse país precisa ser recontado. Recontado desde o ano zero. E aí tem a ver também com o pacote. E é o que a gente vai fazer aqui no ICTL, camarada. Não, eu estava falando da Polícia Federal, mas tem um pacote também, você estava falando da escravidão. Os ricos não pagam imposto no Brasil. Então, o Haddad está propondo que paguem 10%, os que ganham muito. A classe média paga 27,5%. E os caras estão achando muito ruim terem que pagar 10% sobre lucros e dividendos. Então, impressionante. A batalha toda está aí, né? Tem a ver com esse passado da escravidão, né? Claro, exatamente. Tem a ver com isso. Exatamente. Você diz que o povo não presta para nada, você joga o povo no lixo, basicamente, sem nada, sem direitos, oportunidades, estudo e tal. Nada, zero. Né? Qual é o país que joga o seu povo no lixo? Isso é um negócio impressionante. Isso é de uma burrice. Né? Entende? E a gente sabe que se a gente der um mínimo de estímulo a esse povo, entende? A gente se transforma em pouquíssimo tempo na 6ª maior economia do mundo, que estava virando a 5ª, com o povo. Né? Basta dar a oportunidade. Com essa força, exatamente. É uma maldade, cara. Entende? É uma perversão entranhada, né? Quer dizer, nesse nosso país, que é um negócio incrível. Bom, muito bem. Então, gente, a gente vai encerrar o nosso programa com a contagem. Para quem permanecer no link, 8 horas da noite, começa a transmissão onde o professor Gessé, Eduardo Moreira vão contar, né, trazer todos os detalhes sobre a pós-graduação. A gente deu só um spoilerzinho aqui. Só um spoiler. Mas o negócio, as condições especiais e como vai ser, tudo a gente vai descobrir às 8 horas da noite. Então, é só continuar com a gente. A outra opção também de assistir ao vivo é acessar iclpos.com.br/ao vivo. Professor, vamos acompanhar aqui com muita ansiedade, Contagem porque todo regressiva. mundo aqui quer ser Eu aluno. acho que hoje o ICL muda de patamar, né? Muda de patamar. É outra parada. Agora, a conversa é outra, né? Exatamente. A cada ano acontece uma pequena revolução, né? Muito legal. Muito bom. Vamos acompanhar. Parabéns para vocês, porque eu sei que foi Coisa trabalhoso. boa, gente. Outra Obrigado. pessoa também ilustre que estudou na FESP, Luiz Erundina. Grande Olha, deputada que federal, legal. Luiz Erundina, Ótima que foi lembrança, nossa prefeita Gabi. em São Paulo. Excelente. Maravilha, então, gente. Vamos nessa. Boa noite a todos. Boa noite, Chico. Gessé, é um prazer te receber aqui. Rodrigo, amanhã a gente está de volta também. Isso. Tchau, tchau, gente. Valeu, Boa gente. noite. 8 horas, Valeu. hein?